quase 70 anos, a União Soviética ocultou seus crimes contra a humanidade através de propaganda enganosa. No Brasil, da década de 1960, a mentira comunista, vinda principalmente de Cuba, cooptava milhares de jovens. O impasse político no poder civil ameaçava jogar o país no caos. O povo nas ruas exigia a saída do presidente. João Goulart deixou o país e foi para o Uruguai. O deputado Ranieri Mazzilli, que presidia a Câmara, assumiu a presidência da República e uma junta militar decretou o ato institucional número 1. O governo tinha poder para cassar mandatos, suspender direitos políticos e punir funcionários públicos, além de estabelecer eleição indireta para mandato de presidente da República. Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Nacional com 361 votos. Até Juscelino Kubitschek, senador por Goiás, votou no general. A Contra-Revolução de março de 1964 evitou que o país mergulhasse de cabeça no lado esquerdo da geopolítica da Guerra Fria. Castelo Branco era intelectual, estrategista e democrata. O general queria restabelecer a ordem, devolver o poder aos civis e voltar para os quartéis. Mas os tentáculos comunistas externos instigavam a oposição, que trocou o debate político pela luta armada. Em 1966, o atentado com bomba no aeroporto dos Guararapes, em Pernambuco, tinha como alvo o general Costa e Silva. Foi o gatilho para os militares estenderem a permanência no governo. Castelo esticou o mandato e decretou os atos institucionais 2, 3 e 4, que determinavam eleições indiretas para presidente e governadores, com apenas 2 partidos, MDB e Arena, e ainda proclamou a Constituição de 1967. O sucessor de Castelo Branco foi justamente o general Costa e Silva. Os atos subversivos aumentaram. O general Linha Dura reagiu, ganhou poderes que podiam fechar o Congresso, caçar políticos e suprimir direitos e garantias constitucionais individuais. Essas e outras medidas foram impostas por mais um ato institucional. O AI-5 foi decretado dia 13 de dezembro de 1968. Coincidência ou não, no mesmo dia, mês e ano, nasceu em São Paulo uma das personalidades que, na rua, na chuva, na fazenda, os brasileiros costumam adjetivar como criatura ignóbil, asquerosa, maléfica, abjeta, vil, torpe, infame e outros termos indizíveis. Alguém capaz de provocar asco nos colecionadores das figurinhas condenáveis da República Democrática Relativa do Brasil. Alexandra de Moraes é o cromo 13.869. Apesar do selo Sórdidos Abominatio, é considerada uma figurinha sem valor. Embora ostente títulos de doutor e professor de Direito da USP e prefixo de ex de cargos públicos em São Paulo, a figurinha é repetitiva, tipo copia e cola. Talvez porque Moraes tenha sido acusado de plágio. No livro Direitos Humanos Fundamentais, publicado em 1997, Moraes supostamente teria copiado trechos de uma obra do jurista espanhol Francisco Rubio Lloyente, sem dar créditos. A denúncia manchou a exigida reputação ilibada, justamente num período em que ele disputava a vaga para ministro do STF. E Moraes chegou a ser denunciado ao Conselho de Ética da USP por plágio acadêmico. Mas o caso não atrapalhou a aprovação do nome dele no Senado, onde, sabemos, só existem pessoas decentes. Antes de chegar à Corte Suprema, Moraes foi promotor de justiça em São Paulo por toda a década de 90. Ligado ao PSDB, saiu do Ministério Público para ocupar a Secretaria de Justiça do então governador Geraldo Alckmin. No mesmo período, ele acumulou o cargo como presidente da FEBEM. Em 2005, depois de denúncias de tortura e rebeliões, Moraes demitiu funcionários de uma só vez. Uma ação coletiva condenou o governo do estado a pagar 38 milhões de reais em indenizações trabalhistas. Moraes foi investigado pelo Ministério Público Estadual, mas o caso foi arquivado. Depois disso, Moraes virou supersecretário de Transportes e Serviços do então prefeito Gilberto Kassab. Na capital, São Paulo, o site BuzzFeed Brasil revelou que Alexandre Moraes acumulou um patrimônio milionário no período em que fez parte do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e que trabalhava na prefeitura com Kassab.
De 2006 a 2009, ele comprou 8 imóveis, apartamentos de luxo e terrenos num condomínio dentro de uma reserva ambiental. Valor dos imóveis, R$ 4,5 milhões. O ministro afirmou que usou o salário de promotor de justiça, professor universitário e a venda de mais de 700 mil livros de direito. Segundo ele, todos os bens foram declarados no imposto de renda. A reportagem checou o valor de todas as certidões nos cartórios de São Paulo e Minas. Corretores de imóveis ouvidos disseram que os valores registrados eram menores que o preço real de mercado. Mas isso a gente sabe que é uma prática no Brasil. Um dos imóveis, num prédio de luxo, tipo 1 por andar, fica no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. Moraes pagou pouco mais de R$ 2 milhões pelo imóvel. Logo depois, em 2007, Moraes comprou outro imóvel alto padrão no Jardim Europa, 365 metros quadrados de área, andar inteiro e 5 vagas na garagem. É o apartamento onde ele mora quando está em São Paulo. O edifício Mansão Tucumã fica em frente ao Clube Pinheiros, que ele costumava frequentar. A reportagem diz, abre aspas, preço no papel, R$ 1.820.000. Logo depois, ele comprou na vizinhança onde mora um imóvel de 217 metros quadrados por R$ 850 mil para abrigar o escritório de advocacia. Quando comprou os 2 apartamentos, Alexandre de Moraes recebia um salário de R$ 23.200 no CNJ. Nessa época, diz a reportagem, enquanto esteve à frente das pastas de transporte e serviços da prefeitura, acumulando as presidências da SP Trans e da SET, Companhia de Engenharia de Tráfego da capital paulista, Moraes adquiriu mais 6 imóveis. Alexandre de Moraes definitivamente tem talento para investir em imóveis. Em 2016, a Folha de São Paulo revelou que o escritório Barsi de Moraes, Advogados Associados, recebeu R$ 4 milhões da JHSF, empresa imobiliária investigada na Operação Acrônimo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais. O link dessa reportagem está na descrição do vídeo. Olha lá! Antes de virar ministro do STF, Moraes voltou a ser nomeado por Alckmin como secretário de Estado. Logo que assumiu, foi acusado de ter ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. A imprensa revelou que o escritório dele advogou em 123 processos cíveis para a cooperativa de vans Transcooper, acusada de lavagem de dinheiro para o PCC. Alexandre de Moraes disse que renunciou aos processos quando assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Nem ele, nem seus sócios teriam prestado serviços aos acusados de fazer parte do crime organizado. O escritório atendeu apenas a pessoa jurídica da cooperativa. Segundo a revista Veja, até hoje, Moraes luta contra a pecha de advogado do PCC. Uma situação, convenhamos, muito chata. Em 2016, Moraes foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública de Michel Temer, que virou presidente depois que Dilma foi empichada. Temer se sentia agradecido porque Moraes atuou no caso de estelionato contra Marcela Temer. Clonaram o celular dela, que passou a ser chantageada com ameaças de vazamento de fotos íntimas e áudios de Michel Temer. Parte das conversas entre Marcela e o chantagista até foram publicadas pela Folha de São Paulo, mas a matéria foi censurada. Hackers publicaram as conversas na íntegra, mas os áudios sumiram da internet durante a investigação. O caso foi resolvido e Moraes caiu nas graças de Temer. Quem caiu em desgraça foi o avião que levava o ministro Teori Zavascki, do STF, no auge da Lava Jato. Um desses trágicos e inexplicáveis acidentes aéreos que acontecem no Brasil. Azar de Teori, sorte de Alexandre. O presidente Temer o indicou para a vaga no Supremo e ele se desfiliou do PSDB. 6 meses antes das eleições de 2018, Moraes votou contra o habeas corpus preventivo para evitar a prisão de Lula. O ministro acompanhou o voto do relator da Lava Jato, Edson Fachin. Lula acabou preso, Bolsonaro acabou eleito presidente, despertando o ódio dos poderosos de Brasília. Em 2019, a revista Cruzoé publicou a reportagem O Amigo do Amigo de Meu Pai. Nela, o empresário Marcelo Odebrecht
mencionava que Dias Toffoli, quando era advogado-geral da União do governo Lula, montou estratégias para dar legalidade a vários acordos de negócios da Odebrecht com a União. Toffoli era presidente do STF quando saiu a publicação e não gostou nada. Pediu a Alexandre Moraes que apurasse as informações. Moraes ordenou que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem do ar as reportagens que citavam Toffoli, sob multa diária de R$100 mil. E Moraes também deu 72 horas para a Polícia Federal tomar o depoimento dos donos da revista, a quem acusou de fake news. Esse foi o embrião para o inquérito do fim do mundo. A censura provocou críticas das principais associações de imprensa e até da ONG Transparência Internacional. A Associação Nacional dos Juízes Federais também entrou na fila para fazer pressão e Moraes revogou a decisão. A reportagem continua disponível no link que está na descrição deste vídeo. A veia autoritária de Moraes saltou novamente quando Bolsonaro, no alto dos direitos constitucionais do cargo de presidente da República, nomeou o delegado Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. O ministro suspendeu a nomeação, alegando que Ramagem era próximo demais da família do presidente. Os militares, conselheiros de Bolsonaro, recomendaram que o presidente acatasse a ordem. Depois disso, Moraes e outros ministros do STF sapatearam, deitaram e rolaram sobre o governo de Bolsonaro. Qualquer decisão do presidente recebia intimação com prazos de até 48 horas para que Bolsonaro se explicasse. Em 2021, o comportamento político de Moraes, travestido de supostas decisões jurídicas, promoveu até prisão de quem tem direito constitucional a dizer o que pensa. Bolsonaro quis dar um basta, protocolou um pedido de impeachment de Alexandre Moraes, mas Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem urticária quando o assunto é esse. E o povo brasileiro, que vive querendo ver o diabo se dar mal, ficou a ver navios. A vingança da toga foi milimetricamente pensada. Impedir a reeleição que parecia fácil para Bolsonaro foi um exercício de grande esforço para o sistema. E Moraes e seus pares de toga tinham a estratégia. Mesmo com Lula preso, a mídia continuava a divulgar pesquisas dizendo que só o Molusco podia vencer Bolsonaro. Mas como, se ele estava preso? Fácil, um arranjo entre ministros do Supremo anulou todas as ações da Lava Jato que condenaram e prenderam os envolvidos no maior escândalo de corrupção da história do Brasil depois do Mensalão. Políticos, empresários, funcionários da Petrobras e Lula tiveram as condenações em 3 instâncias anuladas. Todo mundo foi solto, não porque eram inocentes, mas porque os inquéritos do Ministério Público Federal receberam algumas orientações do então juiz Sérgio Moro, que foi considerado pelos probos do STF um juiz parcial. Com Lula de volta ao tabuleiro, bastava ao TSE jogar. Glenn Greenwald, o mesmo jornalista que divulgou mensagens informais trocadas no WhatsApp entre procuradores e o juiz Moro, usadas como justificativa para anular as provas contra corruptos, reapareceu. Ele mostrou uma nova leva de mensagens, 6 gigas de informações trocadas informalmente entre o principal juiz assessor de Moraes no STF e um assessor de Moraes enquanto era presidente no Tribunal Superior Eleitoral, em 2022. Os dois discutem como cumprir as ordens do ministro que pedia provas para juntar ao inquérito do fim do mundo, aquele que não tem prazo para acabar. Não importava como, mas que eles usassem a criatividade para encontrar provas contra desafetos políticos e também jornalísticos de Moraes. Tudo serviria para fundamentar decisões no inquérito secreto que é usado para calar os adversários da democracia, desde ordens para desmonetização das redes sociais e censura até prisão. Então, a campanha de Bolsonaro foi totalmente cerceada pelo TSE de Barroso e Moraes. A derrota gerou insatisfação entre uns poucos que se recusavam a aceitar a volta dos corruptos ao poder. A frustração empurrou os desavisados para uma armadilha em praça pública. Mesmo aqueles que não depredaram nada no dia 8 de janeiro foram punidos, condenados a 14, 15, 17 anos de prisão.
Alguns até morreram sem direito ao devido processo legal. Gente que não participou do suposto golpe de Estado. Tudo em nome da democracia, a rainha apodrecida que dorme em nossas casas. Gostou desse conteúdo? Então curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e clique no sininho para você ficar sabendo quando tem vídeo novo no ar. Eu preciso também dizer que eu só conto com a sua ajuda. Eu não tenho monetização aqui nessa plataforma. Se você puder me ajudar, contribua com qualquer valor no Pix na conta do meu irmão Marco Aurélio. Por que na conta do seu irmão, Regina? Porque eu acabei de explicar, eu já tive uma série de complicações aqui na plataforma e também na justiça. E eu preciso continuar trabalhando. Se você quer continuar recebendo meu conteúdo, me dá uma força. Eu te agradeço de coração. Até a próxima, pessoal.